Shabbat Shalom. Dá um Shabbat Shalom aí para alguém do seu lado. É, agora realmente nossa congregação é separado, né? Tem essa alegria de trazer do fundo da alma o Shabbat Shalom, né? É praticamente você dando uma ordem para alguém, né? Tal como você briga com seu filho dando uma ordem. É como se desse uma ordem para alguém, Shabbat Shalom, com alegria, né? O pessoal até brinca, o pessoal askenazita vai ficar chateado com ele, são apenas um Shadows, né? Que é Shabbat Shalom, lá do fundo da alma. Estamos na Parashat Kitavô, estou voltando. O bom filho a casa retorna. Baruch Hashem. Nós estamos na Parashat Kitavô e essa Parashá, ela fala sobre uma série de bênçãos para aqueles que obedecem ao Eterno e uma série de maldições aos desobedientes. E o texto que vai pautar o estudo de hoje, Devarim, Deuteronômio 28, versos 9 a 10, fazendo uma tradução bem literal, Deuteronômio 28, 9 e 10, lendo primeiro, Yekimcha Adonai lo le'am kadosh kasher nishbalar ki tishmor et mitzvot Adonai Eloheiha vehalarta bidrachav verau kolamei haaretz que chama Adonai nikra alecha veyaru mimeka. Te levantará Adonai para si por um povo santo, como te jurou, se guardares os mandamentos de Adonai, teu Elohim, e andares nos teus caminhos. Hoje nós vamos falar sobre os caminhos de Hashem, e andares nos teus caminhos, nos seus caminhos. E verão todos os povos da terra que pelo nome de Adonai és chamado, e temerão a ti. Esses dois versos falam sobre o chamado de Israel para ser um povo santo e um povo que anda nos caminhos de Hashem. E hoje nós vamos investigar o que significa andar nos caminhos de Hashem. Mas, primeiramente, vamos falar sobre povo santo. Povo santo é aquele que tem uma aliança com o Eterno. Ser kadosh significa ser separado para o rei. Tal como uma noiva é separada para o seu noivo. Ser kadosh, ser santo, significa viver uma aliança verdadeira de fidelidade e obediência. Ser kadosh, ser santo, significa ser separado, ou seja, estar longe do mundanismo, da carnalidade e das coisas fúteis da vida. Quem é do povo, quem pensa que é do povo de Adonai, né? Muita gente fala, eu sou povo de Adonai porque eu acredito nele. Mas não é isso que diz a Torá. Como diz a Brit Hadashah, até os demônios creem nele. Na verdade, não basta crer no Eterno, mas sim viver uma aliança de obediência, de fidelidade e cortar as alianças com o mundo. Porque ou você está aliançado com os céus ou com a terra. Eu fico espantado ultimamente como que a sociedade tem afundado em termos de valores. Minha esposa mostrando pastores, pastoras, conhecidos dela, filhos de pastores e crentes em geral indo ao Rock in Rio com camisa do Metallica. Meu irmão, Metallica tem uma música chamada Master of Puppets, Mestre dos Fantoches, em que ali a ideia é Satanás, ele é o mestre dos fantoches. Os seres humanos são fantoches nas mãos de Satanás. E o sujeito é crente e vai lá adorar o mestre dos fantoches. Realmente, esse é um crente, é um boneco, né? Ele é um boneco, porque ele está sendo manipulado
Meus irmãos, eu não nasci roxo, eu já vivi coisas do mundo. Mas quando nós experimentamos a verdade, tudo se torna lixo. Como que alguém vai querer ir cantar para Satanás, que é o mestre dos fantoches? Eu lembro que no ano passado eu estava lendo o Likhutei Moharan, do Rabino Nachman de Breslov, e minha casa é distante demais do Rock in Rio, mas o som é tão infernal que às vezes chega aquele ruidinho lá do fundo. Eu estava de madrugada, eu nem sabia que ia ter Rock in Rio, né? Porque eu não fico vendo televisão. Então eu estava estudando o Likhutei Moharan de madrugada, e daí ele estava falando sobre música secular que atrai demônios. E de repente eu comecei a escutar, estava lendo exatamente, de repente comecei a escutar um ruído. E, pô, de onde é isso? De onde é isso? Aí eu olhei, aí pesquisei na internet e vi que era o Rock in Rio. Era interessante, justamente uma passagem sobre como Satã ele usa músicas para rituais pagãos. E é impressionante como as pessoas não cortam essas alianças com o mundo. Outro tipo de coisa que me causa estranheza, e aqui não estou falando de político A, B, nem C, não é indireta, né? Se alguém vestir a carapuça, o político aí é por conta dele. Mas existem autoridades da nossa nação, ou já autoridades, outros já candidatos, que têm aliança com Moloque, que sacrificava filhos, né? As pessoas sacrificavam filhos ao deus de Moloque, e agora vem na versão do aborto, pessoas incentivando o aborto, candidatos da Rainha dos Céus. Rainha dos Céus é uma potestade que trabalha com a idolatria, a imoralidade sexual e o derramamento de sangue. Há pessoas que, descaradamente, você vê que uma autoridade pública está em lugares de feitiçaria, de idolatria, está fazendo pactos, está fazendo trabalho e ainda acha aquilo ali bonito. E o que me espanta não é a pessoa fazer isso, que o mundo está em trevas. O que me espanta é pessoas ainda defenderem esse tipo de pessoa. Só se alguém me perguntar, pô, você, qual é o seu candidato? Meu candidato é Yeshua HaMashiach, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ok? Não estou querendo jogar em direta para. Agora, tem algumas. Claro que nós votamos aqui humanamente também, mas, na verdade, o rei é Yeshua. Toda essa questão de política vai acabar. Agora, é impressionante como pessoas que às vezes até ficam defendendo algo que eu não sei como é possível o sujeito defender. Pessoas que estimulam imoralidade sexual, que querem prostituir as crianças, pessoas que falam que tinha que acabar a pedofilia, porque se a criança é pequena e ela tem desejos, ela pode dar vazão àqueles desejos. Isso, gente, é algo tão mundano, mas há pessoas que querem implementar isso aqui na nação. Outra coisa da Rainha dos Céus é derramamento de sangue, né? Há pessoas que ainda ficam defendendo bandidos, criminosos, criminalidade. Meu Deus, onde nós vamos parar? Porque, vejam, há muitas pessoas religiosas, até usando o nome de Deus para pedir voto, e o camarada não vale nada. Isso também existe muito. Eu não sou inocente falando, não, o candidato falou de Deus, ele é. Pô, seria inocência, seria até ignorância. Mas há muitas pessoas religiosas. Agora, poucos são de fato povo do Eterno. E aí, meus irmãos, nós temos que cortar essas alianças com todo tipo de mundanismo. Yaakov HaTzadik, conhecido em português como Tiago, capítulo 4, verso 4, diz: adúlteros. É interessante que ele não está falando de pecado sexual, não, ele está falando do apóstata, já chama logo de adúltero. Por quê? Por que ele usa essa linguagem? Porque Rocheia, o profeta Oséias, comparou o relacionamento do povo com o Eterno como um casamento, uma ketubá, um contrato de casamento. Nós nos casamos com o Eterno. Por isso que o tefilim de manhã, Shabat não se usa, mas quando nós colocamos, né,
Retsuota, as tiras são amarradas, são amarradas no dedo, simbolizando a aliança com o Eterno. Mas Tiago 4,4 ele vai falar dos apóstatas. Adúlteros, não sabem vocês que o amor deste mundo é a inimizade de Elohim? Portanto, quem deseja ser amigo do mundo, quem quer ser amigo do mundo, se torna inimigo de Elohim. Nós temos que fazer uma posição bem clara, meus irmãos. Uma posição bem clara em todas as coisas da nossa vida. Porque Keifa Aleph, 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, ele fala a nossa vocação. Vocês são a família escolhida que serve como Cohen, como sacerdote para o reino. O sacerdote tinha que ser o quê? Santo. Nas vestes, né? Aí eu já vi isso. Não, a veste, né? A menina é crente e tal, mas ela usa mini saia, ela sai seminua, mas o corpo dela é santo. Não é. O sacerdote, as vestes eram santas, o linguajar, ele tinha que ser assim. Então nós fomos chamados para ser Cohen, sacerdote do reino. Um povo kadosh, um povo santo. Assembleia redimida para anunciar o louvor daquele que os chamou das trevas para a sua excelente luz. Agora, como que a gente vai anunciar a luz se o próprio sujeito está em trevas? Eu já contei aqui, né? Isso é um fato real. Uma moça evangélica que era evangelista, estava na rua, não sei o quê, aí uma prostituta lá manifestou um demônio, que eu não quero falar o nome, vou falar por código, uma PG, manifestou ali, ela, sai, PG, sai, em nome, expulsando. O demônio chegou, olhou para ela, você quer me expulsar? Você me ama, você gosta de mim. Tá vendo essa roupa decotada aqui? Quando você comprou na loja, fui eu que assoprei no teu ouvido para você comprar. E quando você hoje veio evangelizar, eu que falei para você colocar essa roupa. Como que você vai me expulsar? Você me ama, você gosta de mim, você me quer. Meu Deus, hein? Forte, hein? Nem sabia que demônio evangelizava, né? Pregador. Ou seja, mas é uma lição forte, meus irmãos. Eu conheço pessoalmente, não é assim, alguém me contou uma história. Eu conheço, então posso falar. Não é ilação. Pessoas cantores do mundo gospel, né? Tem CD gravado, DVD e tal, não são mais famosos, mas tem CD, canta, ganha dinheiro e tal. O homem e a mulher, o sujeito traiu a mulher. Aí ela quis se separar. Só que o que aconteceu? Eles tinham agenda até o final do ano para cantar. E, obviamente, você canta cobrando, né? É muito injusto. O pessoal fala que judeu é pão duro, né? A gente não ganha nada para cantar aqui, né? A gente canta por... É engraçado. O judeu tem fama de pão duro e o evangélico de mão aberta, né? Não, mas na verdade o pessoal cobra para cantar. E repito, não estou generalizando, pelo amor de Deus, se alguém estiver me assistindo, claro que tem gente séria, tem gente honesta, não estou generalizando, não se sintam ofendidos, que é um pessoal muito sensível na internet. Mas, vejam, aí eles tinham uma agenda até o final do ano. Poxa, se a gente falar que a gente se separou, a gente não vai poder cantar e vai perder o cachê. Poxa, eles ficaram até o final do ano cantando de mãos dadas. Profetiza a sua família! Profetiza aquilo! Vira para a pessoa do teu lado e fala que a sua família é abençoada igual a nossa. Poxa, camaradas, eles já estavam se matando em casa. Gente, eu falo isso não com alegria, tá bom? Me achando melhor do que ninguém, porque eu peço ao Eterno para nunca chegar nesse nível. Ou como uma professora de escola que falou, né, que minha esposa conhece, falando, eu fui no Rock in Rio e eu só vi gay e lésbica. Eu tenho uma filhinha pequena, quando ela crescer, com certeza ela vai experimentar relações lésbicas, porque agora isso é normal. A professora falou assim como uma coisa legal, é moderno. Meus irmãos, onde nós vamos parar? E aí que nós temos que tomar uma posição
Porque ou você mata o mundo, ou o mundo mata a sua família. Alguém vai ter que morrer, o mundo ou a sua família. Você escolhe, você decide. E aí, Devarim 28, Deuteronômio 28, 9, fala: Verhalartá bidrahav, e andares em seus caminhos. Nós temos o dever de andar no caminho do eterno. O que significa andar nos caminhos do eterno? Muita gente não sabe, mas dentre os 613 mandamentos do Rambam, o 8º mandamento é andar nos caminhos do eterno. Isso é um mandamento, andar nos caminhos do eterno. O que significa isso? E aí o Rambam Maimônides explica. Os sábios comentam o seguinte: assim como o santo, bendito seja ele, é chamado de misericordioso, Rahun, você também deve ser misericordioso. Assim como ele é chamado de benevolente, Hanun, você também deve ser benevolente. Assim como ele é chamado de justo, Sadik, você também deve ser justo. Assim como ele é chamado de piedoso, Hassid, você também deve ser piedoso. Então, o nome da mensagem é Os Caminhos do Reinsultado. Reinsultado é lá para o final. Agora vamos ver os caminhos do eterno. O que significa cumprir mandamento de andar nos caminhos do eterno? Essas 4 coisas, claro que tem mais, há mais, mas o básico é ser misericordioso, ser benevolente, ser justo e ser piedoso. E nós vamos começar a falar sobre esses 4 aspectos. Primeiro, misericordioso. Em hebraico, Rahun. Essa ideia de você ter que ser misericordioso porque o eterno é misericordioso, isso é tão judaico que o judeu dos judeus, Yeshua, disse em Lucas 6,36. Portanto, sejam misericordiosos, como também o seu Pai é misericordioso. Vejam, é a mesma linguagem do Rambam. O eterno é misericordioso, você deve ser misericordioso. Claro que Yeshua é muito antes de Rambam. Yeshua ainda disse em Mateus 5,7: abençoados são os misericordiosos, porque sobre eles estarão as misericórdias. Agora, o que é ser misericordioso? A língua hebraica, que é uma língua sagrada, ela tem coisas interessantes. Misericordioso em hebraico é Rahun. Rahun, que é o mesmo radical de Rechem. Sente no ouvido. Rahun, Rechem. As letras hebraicas são as mesmas. E Rahun é misericordioso. E sabe o que é Rechem? Útero. Olha aí, misericordioso é o mesmo radical de útero, que é Rechem. E por que isso? O que é ser misericordioso? Né? Repito, no hebraico é a mesma coisa. Misericordioso está ligado ao útero. Porque ser misericordioso é como uma mãe que está carregando o filho no útero. E ela tem aquele amor, aquele desejo, ela tem aquela compaixão, ela está ligada. Ser misericordioso significa como uma mãe está ligada ao seu filho no útero. O misericordioso é aquele que está ligado a alguém. Ou seja, quando eu clamo, eterno, seja misericordioso, eu peço para eu ter essa ligação com o eterno, como se eu fosse um bebê no útero da mãe. Agora, quando eu tenho que ser misericordioso em relação ao próximo, significa que eu tenho que enxergar o próximo como meu filho. Eu tenho que enxergar o próximo como um filho, né, no útero da mãe e sentir essa ligação. E Yeshua falou, né, que o amor ia esfriar, né? As pessoas já às vezes nem gostam do outro, que dirá essa questão de amar. Pensa bem, esse amor, você que é mãe, já foi mãe e tal, esse amor de uma mãe por uma criança no seu útero é um sentimento muito forte. E é isso que nós devemos ter em relação ao eterno e também temos que ter em relação ao próximo.
Vejam, se nós não formos misericordiosos, não alcançaremos a misericórdia divina. Meu irmão, há muita gente religiosa que é má, que é má. Yeshua até criticou muito a hipocrisia religiosa do seu tempo, que vale até hoje, que a pessoa é má. A segunda, então, andar nos caminhos do eterno, ser misericordioso. Rahun, está ligado a Rechen, útero. 2, ser benevolente. Benevolente é Hanun. Hanun. Hanun vem da palavra Ren, que significa a graça, o favor imerecido. O eterno é benevolente, ou seja, ele tem a graça, ele tem o favor imerecido. Se ele é gracioso conosco, nós devemos ser também para com o nosso próximo. E é interessante que o eterno é tão benevolente que ele não é só benevolente conosco, ele também é benevolente até com o ímpio, porque ele quer que o ímpio um dia se arrependa. Muitas pessoas falam, não, nós recebemos a graça do eterno, nós estamos na graça porque a gente crê, como se quem fosse ateu não tivesse graça. Meu irmão, se o ateu não tivesse a graça, ele já teria caído fulminado. O ímpio, o eterno poderia matar na hora. O sujeito vai roubar, né, Bruno? Tá com o fuzil na mão, vai roubar, caiu duro, acabou. Mas por que o camarada faz assalto? Por que o camarada desvia dinheiro público? Porque, por incrível que pareça, o eterno é gracioso com o ímpio também, esperando que um dia ele se arrependa. Então, uma outra coisa da benevolência do eterno que nós temos que entender é que o eterno, ele é tão benevolente que ele dá muito mais que nós merecemos. Às vezes a gente fica pedindo tanta coisa como se tivéssemos até um direito. Se eu tenho crédito no céu, meu irmão, você pode conseguir um crédito no banco, em algum lugar. Agora, crédito no céu, os nossos atos de justiça não passam de trapos de imundície. Até mesmo o pessoal acha assim, não, o judaísmo prega lei, é contra a graça. Que isso? Pelo contrário. Você pega o Sidur direto, fala da graça, da compaixão. Hoje eu acabei de falar do Tefilim, né? Do Tefilim, na tradição sefaradita, quando você coloca na cabeça, né, não há nesse Sidur aí, Ashkenazita da Sefer, não há, mas no sefaradita, pelo menos esse Sidur que eu tenho aqui, quando você coloca o Tefilim na cabeça, depois você cita uma brachá e no meio tem Uverhasderá tagdilalai, e com a tua graça, que ela cresça sobre mim. Você pede para que o Eterno pegue a graça dele e cresça e multiplique essa graça sobre mim. Não pede assim, olha, eu quero justiça estrita, eu quero lei fria. Nós clamamos a graça toda manhã em várias orações do Sidur. Vejam, o Eterno é Hanun, benevolente. Yeshua ensinou essa benevolência até ao extremo. Lucas 6,35, porém, amem os seus inimigos. Para muitos já está difícil até amar o amigo, né? Aí ele vai, daí, bem raciocínio, ame até o inimigo e lhes façam o bem. Emprestem e não cortem a esperança do homem, e será grande a sua recompensa. Serão filhos de Elion, do Altíssimo, porque ele é bondoso, olha aí Yeshua falando, ele é bondoso para com os maus e para com os transgressores. Yeshua confirma isso que a Hassidut fala, que o Eterno também é bondoso, até mesmo para os transgressores. E aí, se nós amamos a Ele, se temos uma relação, creio que a gente pode conseguir muitas coisas melhores, não fazendo por interesse, né? Não é por interesse, mas nós amamos o nosso Pai Celestial. Nós temos que tirar da mentalidade, por exemplo, tem gente que fica, às vezes, fazendo Birkat Haminim, né? É engraçado, esse cara é messiânico e fala, não, porque eu oro todo dia no Sidu e fico ali amaldiçoando os outros. Nós não fomos chamados para amaldiçoar ninguém, e sim orar.
para que o ímpio se converta, porque como o Eterno falou por Ezequiel, o Eterno não tem prazer na morte do ímpio. Até um Midrash que diz que quando os egípcios entraram no Mar Vermelho, atrás de Israel, do povo de Israel, o Mar Vermelho se fechou e eles morreram. Quando eles morreram, diz o Midrash, que os anjos começaram a ficar felizes. Os egípcios maus morreram. E os anjos começaram a cantar louvores nos céus. O Eterno fala assim, para a música. Os meus filhos estão se afogando e vocês estão se alegrando com a morte deles? Forte isso, hein? O Eterno falando que mesmo os egípcios morrendo, um milagre do Eterno, mesmo assim ele não tinha prazer na morte deles. Os meus filhos estão morrendo e vocês estão se alegrando com a morte deles? Meu irmão, nós temos que ter bondade no nosso coração. É complicado, né, que no judaísmo messiânico, isso também em tudo quanto é lugar. Tem gente má em tudo quanto é canto. Tudo quanto é... Cadê o Júnior aí? Cadê? O camarada que era estuprador e tentou se infiltrar lá na outra congregação. Aquele caso, né? Não vou dar nomes, fique tranquilo, tá, irmão? Não vou dar nomes, mas o caso do camarada que era messiânico, que falava que era meu primo, você que está me assistindo na telinha, se alguém falar que é meu primo, abre o olho, desconfia, né? E posso falar sem dar detalhes? Muito? O que aconteceu? Não vou dar detalhe nem nome, né? Nem nome. Mas o camarada falava que era meu primo, dava aula de sidur, de chofar, dava aula um montão de coisa, né? Por coisas do Eterno que eu não quero dar muitos detalhes para não identificar, por coisas do Eterno, né? Eu até já desconfiei, sem ver o rosto do sujeito. Já deu aquele estalo. Meu irmão, o sujeito tinha mandado de prisão em aberto por ter estuprado a própria filha. A própria filha. Aí o sujeito chega, né? Hoje no Shabat vamos estudar a Torá. Meu irmão, ele foi preso no próprio Shabat. No próprio Shabat. Por isso que o pessoal fica, poxa, para vir na Bineiô tem que mandar ficha, tem que mandar CPF, investiga. Saiba, meu, aqui é a tropa de elite de Hashem, meu irmão. Aqui tem polícia militar, civil, Ministério Público, Marines, fuzileiro naval, ex-matador convertido. Johnny Wick estava vindo. John Wick, né? O John Wick estava querendo entrar aqui na congregação, John Wick, né? Ou seja, aqui tem de tudo, meu irmão. Exterminador do futuro, meu irmão. Aí o cara disse, não, eu vou me infiltrar no Tzadok e vou me dar bem. Foi preso, meu irmão, foi preso. Nem tenta, hein? Tô te avisando. Quem avisa, amigo é. Quem avisa, amigo é. Né? Mas aqui tem de tudo, meu irmão. Aí o camarada chega, né? Polícia Civil, Polícia Militar, Exército, Marinha, Aeronáutica, Ministério Público, Matador. Não, eu vou chegar ali, eu vou me dar bem, né? Meu irmão, vejam. Nós estamos falando que o Eterno é bom. Hanun, benevolente. Agora, se o Eterno é bom, por que existe o mal? É uma pergunta complicada, né? Por que existe tanta maldade se o Eterno é bom? Há várias teorias no judaísmo para tentar explicar se o Eterno é bom, porque tanta maldade que está acontecendo aqui na sociedade. A teoria majoritária, vou dar as teorias, mas existem diversas teorias, mas a teoria majoritária, a teoria retributivista, que fala que o Eterno trabalha com recompensa e punição. O Eterno recompensa os justos e ele pune os ímpios. Que é mais ou menos o que está nessa paraxá dessa semana, Deuteronômio 28. Se você obedecer, você será abençoado. Se desobedecer, será amaldiçoado. É interessante, não é? É interessante, é que fala, se você obedecer, será cabeça, não cauda, emprestarás e não pedirás emprestado. Os seus inimigos vão fugir de você. Fala um montão de coisa boa. Já vi muita gente que ensina isso, né? Só que ensina assim, a Torá foi revogada, mas você será cabeça e não cauda. Você vai emprestar e não... Pô, mas isso é a Torá. Isso é a Torá.
Mas a teoria retributivista diz que o eterno recompensa os bons e pune os maus. Bênção para o obediente e maldição para o desobediente. E essa teoria se baseia, entre várias coisas, né, na própria Torá, que tem promessa de bênção e maldição, se baseia também em Yeshayahu, Isaías 45:7, que o Eterno diz, Yotzer or uvore rosher, o sechalon uvore ra. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço shalom e eu crio o mal. O Eterno dizendo que ele cria o mal. Muita gente, né, até pensa assim, quem criou o mal? O diabo. Não. Isaías 45:7, você lê, o Eterno falou, eu crio o mal. Então essa corrente diz o seguinte, o Eterno criou o mal para quê? Para punir os transgressores. Entendeu? Ou seja, para essa corrente, o mal é o quê? É uma forma de o Eterno punir aqueles que usaram a liberdade de escolha para coisas erradas. Então o mal é uma criação do Eterno que é uma retribuição, é uma punição, é uma sanção, é uma pena, ok? Agora, então essa teoria diz que o Eterno abençoa o justo e amaldiçoa o ímpio. Poxa, mas eu conheço o justo que sofre. Eu conheço o justo que está com problemas sérios. Essa teoria não explica todas as coisas. E aí surgiu a teoria retributivista moderada, que diz: o Eterno abençoa o obediente, amaldiçoa o desobediente, mas há exceções. Há exceções. Às vezes você é justo e você vai estar sofrendo maldição até, não por punição do Eterno, mas por outras causas. Os rabinos dão um exemplo seguinte: os pecados coletivos da nação. Isso é um fato. Veja, por exemplo, se o Brasil afunda de vez, não importa se você é justo ou se você é ímpio, você vai afundar junto. A violência que está aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ela atinge o justo e o ímpio. Ou seja, os pecados coletivos da nação são um exemplo que alguém pode ser justo e terminar sofrendo, sim, alguma coisa que não seja, na verdade, a responsabilidade dele, mas é uma responsabilidade do todo. Claro que o Eterno depois vai honrar, vai recompensar, a nossa recompensa maior está no mundo vindouro, mas pode acontecer de alguém ser justo e acontecer alguma coisa negativa com uma pessoa justa. Dizem até os sábios que essa pessoa receberia uma recompensa muito grande, porque na verdade ela está meio que pagando pelo que os outros fizeram. Entendeu? Você não está pagando pelo algo que você fez. Sei lá, né? Uma pessoa é séria, honesta, um servo do Eterno, ele é vítima de um crime, ele morre. Ele, na verdade, ele é justo, mas ele está pagando por algo que outros fizeram. Então o Eterno vai recompensá-lo muito mais. Essa é uma hipótese, né, de fugir à regra, de que todo, né, porque há um pessoal que acha que é só vitória, só vitória. Só que às vezes existem coisas negativas que acontecem com uma pessoa justa. O Talmud usa um termo que acontece às vezes com o justo, chamado, acho um termo bonito, aflições de amor. O que é isso? O Eterno te ama, aí você está meio afastado do Eterno. Você não se desviou não, tá? Mas você está orando pouco. Você não é ímpio, mas está orando pouco, está estudando pouco. Você está ali se afastando aos poucos. E o Eterno sabe que se você continuar assim, depois você vai se afundar de vez. Aí o que ele faz? Ele manda uma provação, uma tribulação forte na tua vida. Aí você fica desesperado, começa a jejuar, orar, ler a Bíblia. Ele te aflige porque ele te ama, não é porque ele é ruim. Eu costumo falar, quer deixar o sujeito espiritualizado, né? Sujeito, né? Igual um amigo meu aí, mas não foi nada, mas é uma pessoa séria, né? Olha, você está com uma doença incurável. Eterno, eu estou me despedindo de você, eu vou pro joelho, se despedindo, eu vou orar, vou fazer um propósito. Aí depois não foi nada. Pô, já pensei ali que eu já ia morrer essa semana, eu já me corrigi em tudo que eu estava há um tempão para me corrigir, uma semana eu me acertei com o Eterno. Né?
Eu costumo dizer, né? O Eterno quer espiritualizar alguém, é só mandar doença, escassez, só mandar alguma coisa, né? É só mandar prova e fica de lição para você também. Não estou dizendo que o teu sofrimento necessariamente é isso. Você aqui, você na internet, não estou dizendo que necessariamente é isso. Mas, às vezes, o Eterno ele coloca essa afliçãozinha de amor porque ele está o quê? Nos chamando. Às vezes, os sábios falam uma coisa também interessante. Às vezes, o sujeito vai até ser salvo, tem um lugar no mundo vindouro, mas ele tem algumas coisas que o Eterno precisa corrigir na vida dele. O Eterno pensa assim, pô, eu preciso corrigir, eu preciso te aperfeiçoar. E aí o Eterno cria situações de adversidade, sim, para você ficar, às vezes, no desespero. Meu irmão, eu passei por isso, né? Quando minha esposa teve 2 abortos, aí tinha problemas para engravidar. Depois até eu achei que era com ela. Aí, para piorar, o Eterno embola o meio de com você também, né? Fragmentação de DNA com 30%. 30% é considerada esterilidade. O meu estava 48%. O ideal é estar até 10%, sei lá, o meu estava 40%. Aí quando o Eterno fecha toda a porta, aí vem aquelas perguntas. Eterno, tá cheio de ímpio aí pulando a cerca e fazendo filho. Eu só quero fazer na minha mulher. Nossa, aí já aconteceu do sujeito, a mulher não tinha filhos, eu orei. Claro que o Eterno foi a mulher. Aí a mulher engravidou. Aí o sujeito me procura. Poxa, tua oração é muito forte para ter filho. E eu não falando nada o que eu estava vivendo. E o Eterno viu, poxa, viu? Ele ganhou e eu não. A gente parece uma criança, né? Quando a gente está na prova, a gente parece a criancinha. Poxa, aí o sujeito falou, poxa, você é bom para isso. O sujeito não sabia que eu estava na peleja. Aí ele falou, pô, se eu soubesse esse tempo todo, eu tinha pedido oração antes. Eu falei, papai do céu, e agora? Aí, quando a gente não entende o que está acontecendo, entra a próxima corrente para explicar por que o justo sofre. Por que o justo sofre? Que é a chamada corrente da inescrutável, ou seja, insondável, vontade de Hashem. É o que está no livro de Jó. Jó era justo, sadik, não havia ninguém na face da terra como ele, e o Eterno deixou chegar ao sofrimento. E aí tem todo aquele debate por que ele está sofrendo, por quê. Mas a conclusão do livro de Jó não é assim. Ah, o Eterno queria dar a ele em dobro. Né? O pessoal acha que o fundo da história é que o Eterno queria fazer ele rico. Meu irmão, ele perdeu filhos. Filhos. Que dinheiro paga a morte dos seus filhos? Hein? Né? Quantos filhos você quer matar para ganhar em dobro? Ninguém quer fazer isso. Então, o fundo, né? Porque muita gente já viu muito pessoal de prosperidade, uma amiga minha, né? Porque é lindo, porque ele ganhou em dobro. Aí ela tinha um filho, eu falei, vamos fazer o seguinte, se eu matar o teu filho, o Eterno te prometer dar em dobro, vamos fazer esse trato aqui? Você quer isso? Matar? Não, não. Meu irmão, nada vai pagar a morte do teu filho. E ele foram vários. Então, o livro de Jó é para ensinar o seguinte, a vontade do Eterno é inescrutável, é insondável. Tem coisas que a gente não entende, ninguém vai explicar o Eterno. Foi até interessante que tem uma música que diz que ninguém explica Deus, que eu nunca tinha ouvido na vida, ninguém explica Deus. Passando por essas coisas, eu estava na Uruguaiana, aquela rua que tem os instrumentos musicais, caixa de som, estava passando e eu estava perguntando, Eterno, Eterno, por que eu estou passando por isso? De repente eu estou andando na Uruguaiana e falando com o Eterno, aí eu só escuto esse refrão da canção, ninguém explica Deus. Aí o Eterno falou, eis a resposta. Essa corrente. Não tem como, né, explicar o Eterno. Coisas que, claro, o Eterno sabe, mas nós não vamos saber. Então basta o quê? Confiar. Isso que é uma prova difícil, você se alegrar. Tanto é que o Eterno gerou muitos milagres na minha vida, quando eu falei, Eterno, agora eu desisto, agora eu só confio, vou me alegrar com qualquer coisa ruim. Qualquer coisa ruim, eu vou sorrir. Tal como sorria, você está sendo filmado. Eu vou sorrir para tudo. Há uma corrente do Maimônides que diz que a maldade existe no mundo porque há um livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio do homem que criou a maldade. Isso até, vejam, são várias correntes, todas têm um fundamento de verdade.
que o Maimonides falou também tem procedência. A maldade no mundo é pelo livre-arbítrio, com o qual o sujeito é bandido, é matador, é estuprador, não vale nada, está fazendo mal aos outros. Então o mal, na verdade, tem muita coisa que é o próprio ser humano que está alastrando a maldade no mundo. Claro que a corrente de Maimônides não explica tudo, porque às vezes você fica doente. Então não foi alguém, entendeu, que fez o mal em você. Mas aí Maimônides fala o seguinte, que a natureza humana está tão corrompida que nós estamos sujeitos a coisas que são resultado da corrupção da humanidade. Até a doença em si, concorda? Não havia doença no Gan Eden. Então, para Maimônides, o mal no mundo é consequência do livre-arbítrio, da vontade humana, mas uma doença, né, que não foi ninguém que colocou, transmitiu a doença para você. Isso é uma consequência da natureza decaída do homem. E, por fim, é uma corrente, né, para tentar explicar por que o mal existe, uma corrente cabalística do Rabino Avraham Yitzhak Kook, que ele diz o seguinte, tudo vem de Deus. A Kabbalah fala das centelhas divinas. Tudo vem de Deus. Então o Rabino Kook diz assim, tudo vem de Deus, até as coisas ruins. Dentro da coisa ruim existe uma centelha divina sagrada. Isso é interessante. Dentro de algo ruim, ali dentro existe algo bom que você não está percebendo. Vou dar um exemplo. Naquele exemplo que eu falei, que o Eterno quer te aproximar mais dele. Então ele manda a prova, a escassez, a doença. Na verdade, ele quer fazer com que você o quê? Retorne para ele. Então ele manda algo mal, mas por trás existe algo que bom. Bom. Tal como às vezes a pessoa cometeu coisas terríveis no final da vida e é diagnosticada com uma doença incurável. A pessoa pensa, eu vou morrer. A pessoa tenta se corrigir, e às vezes se corrige mesmo. Então o Eterno tem que usar, às vezes, até algo mal, mas dentro do mal, às vezes, há uma centelha divina de algo que, por incrível que pareça, é sagrado. Digo, até endemoniamento. Até endemoniamento. Não posso dar detalhes aqui, né, para não identificar a pessoa, mas uma pessoa, uma vez, né, ela era de uma cristã, mas de uma católica, né, posso até falar isso, e chegava, demônio não existe, demônio não existe. Eu falei, existe, não existe, existe. O que aconteceu? Ela foi visitar a mãe que morava em outro estado. Como que o Eterno faz? Quando ela chegou lá na casa da mãe, a mãe manifestou demônio na frente dela. 2 dias depois eu ter ficado conversando. Aí ela me ligou por telefone. Minha mãe está endemoniada, minha mãe está endemoniada. Mas demônio não existe. Existe sim, está aqui quebrando a casa toda. Aí eu já contei isso, foi a primeira vez na vida que eu fiz algo que eu nem sabia que existia. Passa o celular aí pro demônio. Eu achei que eu consegui orar expulsando o demônio por telefone, no iPhone. Propaganda aí do iPhone, estou sendo patrocinado aí pelo iPhone, né? Com o iPhone, tá falando ali. E aí, sabe, quero dizer o seguinte, ruim você ver a sua mãe endemoniada, mas depois a mãe dela, não, agora eu quero servir a Deus, quero largar a idolatria, quero largar tudo de idolatria e servir ao Eterno. Então eu fico pensando, até o endemoniado, estão entendendo? Alguém fala, a culpa é de Satanás. O Eterno pode usar até as forças das trevas para depois resgatar alguém. Isso acontece. Esse negócio de endemoniamento, eu já vi muita gente que vem de feitiçaria, etc., teve que passar por muita coisa ruim para depois entender aquilo que é bom. E daí ela fala, poxa, aquilo ali era mal para mim. Então, andar nos caminhos do Eterno, eu falei que nós temos que ser misericordiosos, falei também que devemos ser bondosos, e agora eu estava analisando essa questão, se o Eterno é bom, porque existe o mal. Mas, independentemente dessas correntes que eu falei, uma coisa é certa, o Eterno é bom. O Eterno é sempre bom. O mal, na verdade, nós que não entendemos aquilo que está por trás. Hoje nós não cantamos aqui na liturgia, mas a gente sempre canta Rodul Adonai
Kitov, Kiliolan Hasdo, rendei graças a Adonai, porque ele é bom e a sua graça dura para sempre. Ué, isso é livro de Salmos. E eu não sabia que havia graça no Antigo Testamento. É engraçado a pessoa fala, a graça não veio só no Novo. Não, o Eterno sempre, porque a graça faz parte do caráter do Eterno. É algo imutável do Eterno. Então vejam, independentemente do que você está passando, do que você está sofrendo, às vezes é doença, às vezes é escassez, às vezes você está no desespero, renda graças a Hashem, porque Ele é bom, porque a sua graça dura para sempre, ainda que esteja algo escondido, há uma centelha divina de algo sagrado por trás daquilo, ainda que você não compreenda, tal como o Eterno falou por Yeshayahu, por Isaías, assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus pensamentos são mais elevados do que os seus pensamentos. Nós podemos não entender, mas quando a gente fala, o Eterno é bom. E aí, né, eu vou gravar com a Vanessa, que sempre quando a gente pensa em gravar, o bebê chora. Eu falei, tem que esperar um momento que está tranquilo, ou um momento propício. Quer dizer, sempre vou gravar, não, tem que organizar o tempo para casar com não dormir, na hora de mamar, etc. Mas, até pela minha vida mesmo, depois da minha esposa ter 2 abortos, depois de ela não poder ter filho, eu não poder ter filho, depois de nada, depois que a terceira vez ela engravida, e os médicos, esse vai morrer também, já era, só faz a ultra que acabou. O beta-HCG despencou, não tem jeito. Os 2 abortos eu reclamei não, né? Fiquei triste, chorei e tal. Essa vez, por incrível que pareça, eu me alegrei. Eu falei, Eterno, tu és bom. Mesmo com essa notícia, eu vou te louvar e reconheço que tu és bom. Eu não sei o que está por trás, mas isso é bom. Aí o que o Eterno faz? Muda a sentença e, de repente, quando vai fazer a ultra, que os médicos só querem ver lá que já não tinha vida, os médicos excelentes do Rio de Janeiro, né? Estou falando assim que não é nem erro de diagnóstico, tanto é que eu tinha plano de saúde, estava pagando por fora, médicos excelentes. Aí o Eterno confunde os sábios e os entendidos. Então eu vejo que o louvor, o agradecimento tem um poder muito forte, sabia? Acontecer algo muito ruim, você fala, Eterno, eu não vou chorar não, vou sorrir, vou te louvar, vou te agradecer, porque tu és bom, tu sempre és bom. Mesmo, e foi duro, hein, gente, que eu falei com o Eterno sem hipocrisia, porque doeu para falar, mas eu falei convicto. Eterno, é o terceiro filho que o Senhor leva, mas eu te agradeço e reconheço que tu és bom. Não estou entendendo, verdade seja dita, Eterno. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor é bom. E aí ele vai e mostra que ele é bom mesmo e vem o milagre. Meu irmão, não se desespere. Qualquer coisa que você esteja passando aqui de adversidade, saiba que isso é transitório. A notícia boa é que nada vai para o mundo vindouro, né? Essas coisas ruins daqui, nada vão para lá. Nada. Às vezes a gente fica tão estressado com algumas coisas, né? Tão estressados com algumas coisas, que na verdade a gente só pode se preocupar com algo que tem um efeito na eternidade. Aí sim. Mas o que não tem efeito na eternidade é algo passageiro. Pô, Sadoc, mas o meu boleto está atrasado. Sei lá, às vezes você vai morrer semana que vem, o boleto fica, meu irmão. O boleto fica, né? Vejam, temos que ter emuná. Sem emuná é impossível agradar a Elohim. O terceiro aspecto de andar nos caminhos de Deus, falei da misericórdia, da bondade, que ele é e nós temos que ser também. O terceiro aspecto é que nós precisamos ser o quê? O sujeito precisa ser tzadik, justo. O Eterno é tzadik, o Eterno é justo, e nós também devemos ser justos. Yohanan, João 17, 25, o Eterno, o Yeshua, né, diz, meu pai tzadik, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço.
e eles sabem que tu me enviaste. Meu pai Tzadik. É um caráter do Eterno. O Eterno sempre é justo. Porque às vezes tem gente que fala assim, né? Ah, mas por que o Eterno não fez isso comigo? Por que ele não me deu? Como se o Eterno fosse injusto. Né? Já viu isso? Ele recebeu e eu, como eu falei, eu mesmo. Depois o fulano recebeu e eu não. Tá, Tzadok, ele está sendo injusto? Não, ele é justo. É caráter do Eterno, ele sempre é justo. No judaísmo, e obviamente Yeshua entende isso, o que é tzadik? Tzadik, justo, é aquele que obedece aos mandamentos da Torá, porque o Salmo 119 diz que a Torá é a justiça. Quem cumpre Torá é justo. Então, justo é aquele que obedece aos mandamentos. O Eterno, ele tem as suas leis, e quem obedece é uma pessoa justa. Yohanan Aleph, 1 João 3,7, João disse, 1 João 3,7, meus filhos, que nenhum homem os engane. Aquele que faz justiça é tzadik, tal como o Mashiach é tzadik, é justo. Justo é aquele que obedece, não é aquele que é religioso, usa talit, não é aquele que vem aqui no Shabat e acabou. Não, é aquele que obedece. Agora, há um conceito também muito interessante que tzadik é aquele que luta contra a inclinação para o mal, e etzehará, é aquele que luta contra a inclinação para o mal e ele a vence. Isso é uma característica do tzadik. Meu irmão, você recebeu uma tentação, você é uma seta na tua mente, isso pode acontecer, isso existe. Agora, o tzadik não é aquele que não vai ter tentação nenhuma, é aquele que vai vencer. E esta que é a verdadeira vitória. A verdadeira vitória não é, eu comprei o carro importado, eu comprei um colchão novo, foi embora o sofá velho, chegou o sofá novo. Só vitória! A versão judaica do só vitória é vitorioso, é aquele que venceu a sua inclinação para o mal. A Hassidut fala, há muito texto da escritura de guerra, né? Sempre a gente vê guerra, guerra, guerra. A Hassidut fala que todas as guerras bíblicas representam a guerra que nós temos dentro de nós. Há dentro de nós um exército lutando contra nós, que é a inclinação para o mal, para nos vencer. E essa é a nossa vitória, derrubar as forças do mal, que às vezes, né, o que Paulo falou do velho homem, é como se aquele velho homem viesse com um exército para te destruir. Mas você consegue matar o velho homem. E aí o tzadik, ele é forte. E o que é forte? Porque Avot 4:1 diz, quem é forte? Resposta, é aquele que vence a inclinação para o mal. Essa é a nossa verdadeira força. A força não é chegar aqui e dar o girocóptero, né? Pô, sou muito espiritual, deu uma girada. Né? Deu uma girada aqui direto. Não. Forte é aquele que venceu a sua inclinação para o mal. O Rabino Nachman de Breslov fala sobre a origem da nossa força, por incrível que pareça, está, sabe onde? No coração. Porque ele diz, a força depende prioritariamente do coração. Pois aquele que tem o coração forte não fica desencorajado por ninguém ou por nada. Tal pessoa pode realizar maravilhosas proezas, vencer batalhas por meio da força moral e da força do seu coração, correndo sem medo para o calor do conflito. Forte isso, hein? A força depende prioritariamente do coração. Se você tiver um coração forte, se você tiver de fato um coração forte, você nunca vai ficar desencorajado, desanimado, abatido.
porque o teu coração, ele está forte. E quando o teu coração, de fato, ele está fortalecido, ele se torna o receptáculo da própria presença divina. Eu estou falando, quem é forte é aquele que venceu a inclinação para o mal, ok? Forte é quem venceu a inclinação para o mal, e a força está no coração. E quando o seu coração está aberto, o Eterno habita no teu coração. E aí você é forte. Por exemplo, Shoftim, Juízes 13, 25, fala sobre Shinshon, o Sansão, e o espírito de Adonai começou a incitá-lo. Muita gente fala, né? A força de Sansão estava no cabelo. No cabelo. Não. Senão o metaleiro aí, o metaleiro Wenger ia ser ungido, meu irmão. O cara do heavy metal ia estar. Não. A força dele não é o cabelo. Está, o espírito de Adonai, Juízes 13, 25, começou a incitá-lo. Ou seja, ele tinha as portas do coração abertas para o Eterno, o espírito de Hashem começou a agir, e aí ele se tornou o quê? Forte. Forte. E, na verdade, quando ele começa ele vai perder a força, não é nem pelo cabelo. Antes de cortar o cabelo, na verdade, ele já estava contaminando o seu coração. Seu coração estava sendo contaminado, contaminado. Aí o Eterno se afasta dele. Quando o Eterno se afasta dele, aí que você já não tem mais força nenhuma. A nossa força está no Eterno dentro de nós. Porque quando nós temos o Eterno dentro de nós, nós somos imbatíveis. Nós não ficamos desencorajados. Você tem um coração forte, como disse o Rabino Nachman, que você pode ir para o calor da batalha, você pode ir para dentro da luta, para dentro da prova. Olha só, você vai para dentro da prova, para dentro da fornalha. Você vai para dentro da cova dos leões. Você vai lutar contra um exército de inimigos. Você vai. Mas, como o Eterno falou para Jehoshafat e Josafá, Josafá, você não precisa ir nessa peleja não, que eu vou na tua frente, eu vou por você. Meu irmão, quando a gente coloca o Eterno na frente, já era, já era. Costumo até dizer, não é? O pessoal sempre fala, pô, pela sua profissão você já recebeu ameaças de morte? Já recebi 2 vezes. Ah, vamos botar segurança, vamos botar aquilo. Eu falei, não quero nada. Pô, não, mas não quero nada. Não vou andar com nada, nem arma, nem nada. Repito, eu não sou contra a arma, não. Mas o Eterno falou que ia, né, me garantir. E quem manda, garante, ok? Não sou, né, claro, se o Eterno falasse, ó, né, pega a Glock, entendeu? Porque ele podia falar, pega a Glock, eu vou usar você para mirar certinho, né? Para mirar certinho. Muita gente não sabe, quando eu fiz o treinamento de curso, só aqui perto, né, da PM, eu não sei como o Eterno fez aquilo. A primeira vez que eu atirei, eu só atirava na cabeça, tal. Eu não sei como, todos os tiros foram na cabeça. Porque eu sei que o pessoal da PM até olhou. Irmão, você já atirou antes, não é? Você tem instinto de matador. Mas o Eterno, né, chegou, me tocou, não precisa de nada aí e tal. Enfim, os 2 que me ameaçaram morreram. O que eu quero dizer é o seguinte, às vezes até um negócio, quando o Eterno, né, te dá uma paz, te garante alguma coisa, meu irmão, você pode até estar na mão grande, meu irmão, você pode estar até na mão grande, que já era. Repito, ele garantindo de fato, né? Ninguém vai ser maluco também de chegar ali e fazer algo sem a orientação. Tal como uma vez, me lembrei agora, o Eterno me deu uma palavra, nem sabia, ó, sobe a comunidade, tal, que tem uma mulher lá, tal. Eu não sabia de nada, era uma mulher que ia entrar para o tráfico, não sei o quê. Eu estava saindo do trabalho, o Eterno me tocou, sobe a comunidade, vai lá em cima e vai falar com aquela mulher, vai pregar para ela, tal. Eu, caramba, aí chegou um colega meu do trabalho, pô, vamos lá, né, naquela coisa. Comecei a subir a comunidade. Meu irmão, quando eu comecei a subir, era só pipoco, pau, fuzil, né? Quem é do Rio de Janeiro não sabe disso. Aqui tem aquelas munições traçantes, né? Luminosas, passando para tudo quanto é. O Rio de Janeiro é um país, é um estado insólito, né? Porque parece que a gente vive guerra. Quer dizer, parece não, há uma guerra.
vendo tudo aquilo ali, o camarada, vamos voltar, vamos voltar. Eu falei, não, vamos subir. Para acalmar o sujeito, eu não gosto de mentir, mas na hora que eu falei, não, são só fogos de artifícios. É porque o pessoal gosta de mim aqui, eles estão soltando fogos assim, em homenagem. Ó, o Orochi está subindo, vamos dar uns tirinhos aí pro alto em homenagem a ele. Mas Baruch Hashem, o Eterno me usou, e aquela mulher foi, é a história longa, eu não vou entrar aqui, mas ela foi alcançada. Mas, repito, quando o Eterno está conosco em alguma coisa, pode parecer 007, missão impossível, mas ele é o especialista no impossível. Falamos que o Eterno é misericordioso, devemos ser, ele é bondoso, benevolente, falamos que ele é justo, Hassid, ele é piedoso. O Eterno é piedoso, ele retém a sua ira, ele perdoa os pecados, ele é gracioso, ele é provedor de todas as coisas. Vou acrescentar, até das coisas ruins, às vezes ele tem que prover para consertar a gente. Mas o Eterno é Hassid, ele é piedoso, retém a ira e perdoa os pecados. Vejam, o judaísmo tem uma distinção entre o tzadik, o justo, e o Hassid, que é o piedoso. O tzadik, o justo, ele luta contra a inclinação para o mal. O tzadik, o justo, luta contra a inclinação para o mal e vence, ok? O justo luta contra a inclinação para o mal e vence. Mas há o Hassid, o piedoso. O piedoso é o tzadik que chegou num nível tão alto, que ele nem precisa mais lutar contra a inclinação para o mal. Ele já venceu. Ele não vai ter nem aquela tentação, porque para ele aquilo ali já é lixo, já é mundano, ele já não tem interesse nenhum. Então, a inclinação para o mal não consegue nem fazer cosquinha nele, porque ele já conseguiu matar de vez a inclinação para o mal. Ele matou. É algo difícil, né? Mas é um sujeito que ele não deseja mal a ninguém, ele não deseja... ele não fala mal de ninguém, ele não quer, ele não é desonesto, ele não é adúltero, não é nada. Não é porque ele fala, está na Bíblia, é porque ele fala assim, não tenho vontade de fazer nada de pecado. Naturalmente, isso é lindo. Você já chega num estágio que você já não quer absolutamente. Então você não chega nem a ter tentação, porque na verdade aquilo ali a pessoa vai até rir daquilo ali, não é? Vou até dar um exemplo aqui que eu estava falando, né, desse demônio PG, né? O camarada que ainda está lutando, né? Chegou a PG, a mulher ali com a PG, ele vai, ai, eu estou ali tentado. O Hassid, ele já vai olhar, vai falar, caramba, essa mulher é uma endemoniada, não quero nem olhar, eu vou chegar a falar o quê, entendeu? Já o cara não vai ter nem, ele não vai ter nem tentação na cabeça dele, ele já vai olhar e acabou. Então vejam, Yohanan João, 1 João 3,22, diz assim, e tudo aquilo que pedimos, receberemos dele. Isso o pessoal pega, deturpa muito, né? Tudo que pedir, pede o carro, pede a BMW, pede a ilha em Angra dos Reis. Pô, tudo aquilo que pedirmos, os Hassid, isso aqui é um texto para o Hassid. O Hassid está cheio da presença divina, ele já sabe qual é a vontade do Eterno. Ele não está pedindo nada do coração dele. Ele consegue detectar qual é a vontade do Eterno, e aí ele está tão alinhado com o Eterno que tudo que ele pedir ele vai receber, mas ele vai pedir aquilo que ele sabe que o Eterno de fato vai dar para ele. Ok? O carnal não, o carnal vai começar a inventar um montão de coisas. Não, quero um helicóptero, quero um iate, quero a ilha, não sei o quê, né? Mas então, tudo aquilo que pedimos, receberemos dele. Aí o pessoal se esquece, olha só, o pessoal da prosperidade, hein? Agora eles vão ficar chateados comigo. Porque nós guardamos as suas mitzvot. Ou seja, é o sujeito que está guardando os mandamentos do Eterno. E fazemos obras agradáveis diante dele. Ou seja, não existe isso de um pedido vazio. Tudo que pedires, ele vai te dar. Carro, sucesso, fama, helicóptero. Ah, helicóptero é pouco, disco voador.
Não adianta, meu irmão, pedir tudo, não adianta. Você está alinhado, mas está dizendo aqui, porque nós guardamos. É o sujeito que guarda de fato. Mitzvah, geralmente é traduzida como mandamento, mas mitzvah vem da raiz savita, que significa conexão. Às vezes o pessoal pensa assim, cumprir mandamento, cumprir mandamento. Na verdade, não é um mandamento, é conexão. Cada coisa que o Eterno dá é uma forma de conectar, entendeu? Uma forma do Eterno criar um elo de conexão. Criar o elo de conexão com o Eterno. E aí você vai fazendo algumas coisas e você vai lembrando, né? Sei lá. Eu não uso esse talito branco um tempo aqui, mas um exemplo, o talito, né? Você sempre lembra que você está debaixo das asas do Eterno. É um mandamento físico, mas te lembra que você está debaixo da proteção do Eterno. Mesmo sambando, está debaixo da proteção do Eterno. Paul Philippe Levertov, ele foi um judeu. Paul Philippe Levertov, ele é da família do fundador do Chabad, Shneur Zalman Deliad. Ele foi criado em yeshivot, escolas rabínicas para ser rabino. Ele foi criado no meio da Hassidut, do judaísmo hassídico ortodoxo, e ele passou a crer em Yeshua. Então, alguém que tem uma formação ortodoxa em yeshivá, da família do fundador do Chabad, estudou na yeshivá de Volozhin, muito famosa, e passou a crer em Yeshua, e ele fez uma análise de muitas coisas da Brit Hadashah à luz da cultura hassídica. E ele diz assim, portanto, o desejo profundo de um Hassid, de um piedoso, é se tornar uma Torá viva. Olha só, hein? O desejo do piedoso não é carro, sucesso. O desejo do piedoso é se tornar uma Torá viva. Guardar a Torá para ele é somente um meio para se chegar a um fim, a união com Deus. E por esta razão ele tenta guardá-la cuidadosamente. Deixa eu ler devagar, olha só. Muita gente acha que a Torá é um fim em si mesmo. Eu tenho que guardar a Torá, eu tenho que guardar a Torá, tenho que guardar a Torá. A Torá não é um fim. A Torá ela é só um meio, é só um caminho para você chegar em algum lugar. Entendeu? A Torá não é o destino. A Torá é só o meio de transporte para você chegar em algum lugar. E ele diz que a Torá é o meio para você chegar aonde? A união com Deus. Que a Hassidut chama de Ardut. Ardut é a pessoa que está tão ligada em... Né? Ardut errado. Pensa bem, ó. Você está tão ligado em Deus que você e Deus são um só. Entendeu? Você está tão ligado em Deus que, sei lá, que quando você vai falar, às vezes você está liberando a palavra até de Deus sem até saber. Né? Por exemplo, tem até uma pessoa que eu conheço que considero um verdadeiro profeta, que várias vezes ele falou comigo, com a minha esposa, ele está falando de coisas da cabeça dele, assim, batendo papo, casual, mas ali eu estava percebendo direto, falei, caramba, o Eterno está falando direto comigo, e a pessoa está achando que está só batendo papo, mas na verdade ele está ali falando um montão de coisas, né? Porque você está tão unido com Deus, e aí ele diz assim, e aí você guarda a Torá cuidadosamente. Você vai guardar a Torá, não é para guardar a Torá em si, é porque você quer se unir a Deus, ok? E aí você guarda, e ele diz assim, porque os pensamentos de Deus estão corporificados nela, na Torá. Isso é interessante. Já parou para pensar? Se a Torá é o pensamento de Deus, estudar a Torá é estudar a mente de Deus. Cumprir Torá é cumprir aquilo que Deus está fazendo. É você acessar uma dimensão, repito, e aí eu não estou falando da Torá na letra, mas da Torá espiritual. Romanos, Paulo fala que a Torá espiritual, quando você entende a Torá espiritual, você estuda a Torá, se a Torá corporifica a mente de Deus, estudar a Torá é estudar a mente de Deus. Cumprir Torá é agir como Deus deseja que agimos. É como se você fosse ali um representante de Deus agindo em nome dele. Por isso que a Torá é um meio de se unir a Hashem. E o Gershon Scholem, um estudioso da Kabbalah, ele diz o quê? O tzadik
O justo, ele é a encarnação da Torá. O justo é a encarnação da Torá. O Rabino Leib Sará dizia assim: o propósito do homem, isso eu acho lindo, o propósito do homem não é estudar apenas a Torá. O propósito do homem é se tornar a própria Torá. Isso eu acho lindo. O propósito não é estudar a Torá, porque a Torá é sabedoria. É você se tornar a própria sabedoria do eterno. E aí, você se torna, o Maguide de Meserites fala, quando você se torna a própria Torá, o que você vai fazer? Você vai entender exatamente aquilo que o Eterno ele deseja. Nós estamos totalmente conectados ao Eterno. Você vai falar aquilo que o Eterno quer que você fale. Você vai pensar aquilo que o Eterno quer que você pense. Às vezes, vejam, até a caridade, a tzedaká, ajuda ao próximo, a gente tem que ter discernimento. Sabia? Porque tem muita gente mentirosa. Às vezes que vem pedir um... Não está entendendo? Não, é um mandamento de tzedaká, caridade. Aí você vai dar, tem gente que é mentiroso, que está enganando. Isso existe. Essa pessoa que eu falei que tem a união com o Eterno, eu estava citando, já aconteceu até o seguinte, uma pessoa que era necessitada, ele sempre ajudava todo mês. Um dia o Eterno falou assim para ele: por que você está... Qual é a razão de você ajudá-lo? Ah, porque eu estou querendo, né, beneficiar a pessoa, ajudá-lo. Aí o Eterno falou assim: pare de ajudá-lo, porque você está me atrapalhando. Tem gente que às vezes o Eterno quer levar para o fundo do poço. E é preciso que a pessoa vá para o fundo do poço para ser tratada e tirada dali. Então, às vezes, até como nós vamos nos comportar, a gente até tem que ter discernimento do que a gente vai fazer. Tem horas que a gente precisa ser duro, mas tem horas que precisamos ser doces. Essa pessoa me lembra até hoje, até uma coisa interessante, para você ver como que é o grau, eu muito mais novo do que hoje, e agora, hoje em dia eu entendo, mas na época eu era muito novo. Tinha um montão de gente, chegou pro camarada assim, primeira vez, né, que viu. Você aí, sabia que o Eterno te criou macho? Não é para você ser fêmea não, hein? Pô, na frente de todo mundo. Por que você está se comportando como fêmea? Aí eu que estava ali perto, eu falei, caramba, como que ele vai falar isso na frente de todo mundo? Pô, que sujeito sem noção. Falar assim na frente de todo mundo que o Eterno criou macho e ele é fêmea. Pô, imagina se eu falo isso para alguém aqui, né? Se eu falo isso hoje aqui, todo mundo é para pô, Sadoc, sem noção, ele é mau, não sei o que, ele é mau. Aí o que aconteceu? Eu fiquei até chateado. Falei, pô, a pessoa falando na carne. Mas o sujeito chegou ali depois e se converteu. E deixou aquilo ali. E falou, pô, quando você falou aquilo ali, eu senti mesmo de Deus ali para mim, entendeu? Tem gente que é só no cajadão pesado. Tá entendendo? Aí eu já fui em todo lugar, todo mundo falava, tinha medo de falar, como você veio, né? E já aconteceu comigo também. Uma vez em um lugar, pô, eu nem sabia, né? Eu cheguei e desci a marreta, né? Nesse pessoal que vai para outro tipo de sexo, desci a marreta, bati, eu nem sabia que eu estava sendo usado. Quando acabou, uma pessoa me procura. Pô, queria te falar um negócio. O quê? Eu sou gay. Aí eu pensei, meu Deus, eu não devia ter falado aqui. Porque, repito, porque sabendo, pô, sabendo, eu ia até dar uma adocicada. Aí eu falei, ai meu, pô, por que eu falei isso? Aí eu já estava pronto para, né, tentar ali. Aí a pessoa falou, mas eu quero mudar de vida. Você estava falando ali, eu estava sentindo a presença do Eterno ali falando comigo, me chamando, não sei o quê. E agora eu vou abandonar tudo isso. Muito obrigado, eu nunca ouvi algo assim. E eu sem entender nada. O que eu quero mostrar é que às vezes quando a gente está sendo usado pelo Eterno, para os outros pode ser uma loucura o que você está falando. Tal como eu falei desse homem, que eu pensei, poxa, ele foi muito duro. Mas, às vezes, quando estamos unidos ao Eterno, há um momento da dureza e também há um momento da doçura.
E só o eterno vai saber como ajustar. Então, qual a conclusão sobre andar nos caminhos do eterno? Falamos que temos que ser misericordiosos, bondosos, ser justo, ser piedoso. Nós vivemos em um mundo perdido. Vivemos em um mundo doente, em um mundo tenebroso. Nós vivemos em um mundo que oferece vários caminhos e o mundo fala que todos os caminhos levam a Deus. Na verdade, todos os caminhos levam ao Guerrinom. Todos os caminhos levam ao inferno. O único caminho que leva a Hashem é Yeshua HaMashiach, que ele é a própria Torá viva, ele é a própria sabedoria do eterno, exalando como nós devemos nos comportar. Paulo falou em Efésios 5:1. Imitem Elohim como filhos amados. Imitem Elohim, que é o que os rabinos falam. Nós fomos chamados para imitarmos a Elohim. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Todo mundo me pergunta, mas como que eu posso ser a imagem e a semelhança de Deus? Os rabinos falam, ser a imagem e a semelhança de Deus é ser como Deus é. Pô, mas eu sou diferente de Deus? Deus é misericordioso, você é misericordioso. Ele é bondoso, você será bondoso. Ele é perdoador, você vai perdoar as pessoas. Ele é justo, você vai ser justo. Ele é piedoso, você vai ser piedoso. Ele estendeu a mão para você, você vai estender a mão para os outros. Esse fato de estender a mão é interessante, né? Que tem gente que até fala assim, eu não quero ajudar o fulano não, porque ele não merece. Já parou para pensar se o Eterno falasse para a gente, eu não vou te ajudar porque você não merece? Você gostaria de ouvir isso? Porque ninguém, entendeu? Ele não vai ajudar ninguém. O que o Eterno? Ele é gracioso. Nós não merecemos e ele dá. É interessante. Nós não merecemos e ele dá. Eu já ouvi muito assim, não, mas o fulano ele não merece. Pô, mas será que a gente merece também alguma coisa? Então andar nos caminhos do Eterno é nos assemelharmos a ele. Efésios 5:1. Imitem a Elohim. Ou seja, que na verdade é imitar o próprio Senhor Yeshua. Na maneira de pensar, de agir, de sentir e de viver. E digo como uma crítica para todos e para mim também, se nós formos diferentes de Yeshua, na verdade nós não entendemos a mensagem dele. Quanto mais diferentes e distantes nós somos de Yeshua, significa que nós não entendemos a essência da sua mensagem. Porque na Operação Talmidim, aquele curso de discipulado, que a gente estudou que Talmid, discípulo, é quem imita o mestre. O que é o discipulado? É a arte da imitação. Ser discípulo de Yeshua é falar, no contexto judaico, eu sou discípulo de Yeshua, significa assim, eu sou um imitador de Yeshua. Eu fico vendo tudo que ele falou, tudo que ele fez, e eu vou imitar. Discipulado é a arte da imitação. Se nós estivermos imitando, estamos num caminho bom. Mas se nós estivermos totalmente diferentes dele, aí nós estamos num caminho errado, em um caminho mau. Que possamos andar nos caminhos de Hashem, que possamos ser como Hashem. Os rabinos explicam que sabe por que o mundo está decadente? Porque as pessoas não estão imitando o eterno aqui na terra. Se todo aquele que diz que crê no eterno, de fato, imitasse o eterno verdadeiramente aqui na terra, nós iríamos corrigir o mundo. Também é muito fácil falar, não, o mundo está perdido, perdido está, mas o judaísmo fala do tikkun olam, do conserto do mundo. Nós não fomos chamados para olhar o mundo, ver que está estragado e falar, está ruim mesmo. Fomos chamados para consertar. Fomos chamados para consertar aquilo que está errado. Agora, quando o sujeito não se conserta a si mesmo, como que ele vai ter a possibilidade de consertar o outro? E esse é o desafio meu e seu, de todos nós, de fazer tikkun, de fazer a retificação, de fazer o conserto daquilo que está errado em nós, do que está errado, para que consertemos o mundo. E a gente só conserta o mundo imitando o eterno.
O Eterno, depois do pecado, né, ele se distanciou do Éden. A nossa vocação é trazer os céus para a terra. E nós trazemos os céus para a terra quando as pessoas enxergam em nós algo realmente do eterno. Claro que o ímpio que está nas trevas totais, ele vai ficar até com raiva, né? Yeshua até falou que nós seremos odiados por causa dele, porque a luz tem uma força tão grande que às vezes as trevas vão ficar com uma extrema raiva. Mas aqueles que estão com o coração aberto realmente serão tocados. E para encerrar, eu queria contar aqui uma parábola rápida, breve, e fazer uma reflexão. Nesta parábola, havia um rei, que ele tinha um reino maravilhoso, um reino próspero, um reino lindo, um reino em que tudo eram as mil maravilhas. E esse rei, ele tinha um filho que era um príncipe, o herdeiro do trono. E esse príncipe era médico. Ele era médico, estudou com os melhores médicos do palácio. E o príncipe estava ao lado do pai. Tudo que ele queria, ele tinha tudo do bom e do melhor. E esse reino era uma cidade murada. Para que uma cidade murada? Para proteger das invasões dos inimigos. Então o rei e o príncipe, eles sempre ficavam ali, porque eles não poderiam se expor. Era uma cidade grande, mas se você sair do muro, você está exposto aos inimigos. E era uma cidade esplêndida, maravilhosa, e o príncipe tinha tudo de bom e do melhor. Mas um dia o príncipe pensou, poxa, como que é sair dessa cidade? Será que existe algo melhor do lado de fora? Ah, eu tenho riqueza, eu tenho tudo aqui, tudo é maravilhoso, mas como que é o outro lado? Poxa, quem não garante que o outro lado é melhor do que aqui? Quem não garante? Claro que o pai não deixaria que ele saísse do palácio, mas ele quer buscar algo novo, algo diferente. Ele quer encontrar algo melhor. E aí ele se veste de um plebeu, escondido, né, que tem a guarda ali no portão, ele sai escondido de plebeu e começa a andar no mundo. Ele chega numa floresta, começa a andar na floresta, andar, de repente ele viu que ele estava perdido. Ele não sabia voltar para a cidade murada. Ele está perdido, escurece e ele tem que dormir na mata. Quando ele acorda de manhã cedo, ele estava cercado de bandidos. E os bandidos vão prendê-lo e ele fala, olha, eu sou o príncipe. E os bandidos olham, tá. Porque ele estava com roupa de plebeu. Pô, esse plebeu é um príncipe? Mentiroso. Prenderam ele, algemaram, acorrentaram ele, e ele foi vendido como escravo. Um príncipe vendido como escravo. E aí ele é mandado por uma tribo de criminosos, em que ele é escravo dos criminosos, e ele tem que ficar com o machado cortando árvore o dia inteiro. O dia inteiro. E aí passou um mês, 2 meses, 3 meses, e se passaram. O tempo vai passando, ele todo dia cortando árvores. E o líder daquela tribo de criminosos tinha uma doença muito séria, que sentia muitas dores e dores e dores. E ele era só um escravo, ele não podia fazer nada. Ele olhava, pô, não posso fazer nada, né? O sujeito tem um médico particular dele, aqui eu não sou médico, aqui eu sou um escravo cortador de árvore, de lenha. E ele não podia fazer nada. Mas depois de passar muito tempo, ele chega e fala para o capataz, olha, eu sou príncipe, eu sou médico, eu tenho capacidade de curar o líder da tribo, eu tenho capacidade de curar o teu chefe. E aí o capataz fala, ah, você é príncipe, você é médico, pô, se você é isso, então eu sou o imperador. Riu dele. Mas ele falou assim, olha, eu tenho a capacidade de curar o teu líder. O que o seu líder faria se descobrisse que ele poderia ser curado por mim e você impediu a cura? Aí o capataz ficou com medo, né? Falou, pô, vai que ele está falando a verdade, pô, eu impedi a cura.
e levou ele lá para o líder da tribo, uma tribo de criminosos. E aí o príncipe olhou a doença, tal, foi, pegou várias ervas medicinais, né, fazendo uma brincadeira ali, pegou com a dona Rubenita as ervas medicinais. Quem não entende a dona Rubenita é uma pessoa aqui que gosta das ervas medicinais, pegou lá com a dona Rubenita, fez lá um tratamento natural nele, e o líder da tribo de criminosos foi curado, de fato, de uma doença que o afligia por muito tempo, e ele sofria. E aí o líder chegou, pô, como que você conseguiu me curar? Porque nem o meu médico me curou. E aí ele falou, porque eu sou príncipe, eu estudei com os melhores médicos no palácio, eu domino as melhores técnicas, eu sou príncipe. E aí, já que aquele líder da tribo dos criminosos, ele foi curado de fato, e ele sentia dores, ele sentiu gratidão, ele falou, não, então eu vou te libertá-lo, você pode voltar. E o príncipe voltou para o palácio. O príncipe voltou e encontrou o pai no palácio, que é o rei. Esse é o fim da parábola. Explicando essa parábola, o rei é Hashem. O rei é Hashem. Aquela cidade murada, protegida, significa a vontade de Hashem e a sua presença. Tal como uma cidade protege o rei e o príncipe, uma cidade murada, a vontade de Hashem e a presença de Hashem na sua vida é quem te protege. Quando você faz a vontade de Hashem, você é protegido. Quando a presença de Hashem está em você, você está o quê? Protegido. A cidade, a vontade, a presença. Agora, quem é o príncipe? O príncipe somos todos nós quando queremos sair da presença do Eterno. Quando queremos sair da vontade do Eterno. Quando não estamos satisfeitos com a cidade maravilhosa e pensamos, deve haver algo melhor do lado de fora. Na verdade é uma ilusão, né? Ele só se deu mal. Deve haver algo, pô, lá o mundo deve ser melhor. Se eu for para o outro lado, tem coisas boas. O príncipe somos todos nós quando desobedecemos ao Eterno. Quando saímos da presença do Eterno e vamos para longe da presença do Pai. O problema do príncipe é que ele saiu da presença do Pai e foi para fora. Quando o ser humano sai da presença do Rei, que é Hashem, ele entra numa situação difícil. E esse príncipe saiu da cidade, que representa justamente esse abandono da vontade, da presença do Eterno. Ele encontrou criminosos que o prenderam. Os criminosos o acorrentaram e o prenderam para ele ser escravo. Quem são esses criminosos? São as forças das trevas que nos aprisionam, que nos trancafiam, que nos deixam em escravidão espiritual e nos afastam da vontade do Eterno. Esses criminosos é tudo aquilo que está te aprisionando, está te amarrando, está te deixando escravo das coisas negativas. Um príncipe que era livre, depois ficou aprisionado. E aí, quem era o líder daquela tribo dos criminosos? Né? Tinha um líder, o chefão da tribo dos criminosos, que estava doente. O líder da tribo, que era o cabeça, ele estava doente. Representa o mundo que nós vivemos. Nosso mundo é um mundo doente. É um mundo que está sofrendo de uma doença. Esse líder representa um mundo que está doente. E sabe qual é a doença? É o pecado. O pecado é aquilo que, tal como o rei sofria com aquela doença que poderia levá-lo à morte, o pecado é o que vai matando o ser humano aos poucos. Toda vez que o sujeito vai pecando, ele está se matando, e ele está morrendo aos poucos.
ele vai morrendo, morrendo, morrendo. Mas se ele não tomar jeito, um belo dia, o quê? Morreu. Acabou. Agora, aquele príncipe chegou para o líder da tribo, que representa o mundo, e deu o remédio. O remédio dado pelo príncipe é a Torá viva, é Yeshua HaMashiach. Nós, como príncipes, como filhos do rei, nós temos um remédio para curar esse mundo tenebroso, esse mundo doente, esse mundo pervertido, esse mundo que se afastou da presença do Eterno. Nós temos o remédio, mas qual é o problema de muitos de nós? Nós não estamos usando esse remédio. Nós estamos vendo a doença do mundo, mas o príncipe ele ficou anos e anos vendo o sujeito doente e não dava o remédio. Ah, eu sou escravo, eu não vou dar. Um belo dia ele toma coragem e dá o remédio. Nós fomos chamados para tomarmos coragem e darmos esse remédio para o mundo. Quando o mundo provar o Yeshua verdadeiro, puro, límpido, quando o mundo provar a mensagem verdadeira, não a mensagem deturpada sobre o Eterno, não a mensagem errada, não uma Bíblia fake news que o pessoal inventa cada heresia, mas quando a pessoa é deparada com a verdade, prova desse remédio, nós temos o potencial de curar o mundo. Aí nós fazemos o Tikkun Olam, nós fazemos, de fato, o conserto daquilo que está errado. Mas alguém pode falar assim, eu falo para o fulano, ele não quer ouvir, demora. Né? Demora, a gente fala para alguém que não quer ouvir. O Rabino Nachman de Breslov, ele conta uma parábola que eu acho muito interessante. Se você é um pai que tem um filho doente e você tem um remédio caríssimo e você bota na boca do seu filho e ele cospe, mas alguma coisinha fica, né? Ele expele, mas alguma coisinha fica. E o remédio é caríssimo. Você vai parar de dar o remédio só porque é caro? Sim ou não? Não. Você vai pensar, alguma coisa fica ali dentro. Mesmo sendo caro, alguma coisa a criança absorve. É a mesma coisa a palavra do Eterno que esse remédio. Nós temos que falar, temos que pregar, temos que orar, temos que interceder, temos que ministrar as doses, que muitas vezes a pessoa vai expelir, não quer nada, mas às vezes é um pouquinho só que vai ficar. E é esse pouquinho que pode trazer a cura. Que nós possamos levar o remédio para este mundo que jaz em trevas doente. Vamos nos colocar de pé para fazermos uma oração com base no que falamos hoje. Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja. Hashem, que a tua palavra, que esse remédio, ele seja ministrado primeiramente em cada um de nós. Que todos nós hoje saiamos daqui curados do pecado, da iniquidade, da transgressão. Que nós possamos ser como o príncipe que estava longe e que quer voltar para o palácio do rei, que quer voltar para a presença de Hashem, o Todo-Poderoso. Eterno, coloca em nós uma vontade de fazermos esse retorno, de estudarmos a tua palavra, de orarmos, de jejuarmos, de contemplarmos a luz do teu rosto. Muitas pessoas que nos ouvem já estão com uma vida pouca ou quase nada de oração, de estudo das Escrituras, de jejum, mas hoje Hashem está chamando, filho meu, retorna para o palácio, retorna para os meus átrios,
porque a minha herança é tua, ela está guardada para ti. Oh, Hashem, que o teu espírito, Ruach HaKodesh, possa pairar em cada um de nós, corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, destruindo toda a raiz da iniquidade, para que tenhamos uma conexão com o Senhor. Nós não queremos apenas estudar Torá, nós queremos ser a própria Torá viva, a própria Torá de Yeshua HaMashiach, o próprio Senhor Yeshua habitando em nossos corações. Hashem, nós estamos nos aproximando de Rosh Hashanah, o momento em que os livros serão abertos, o livro da vida e o livro da morte, o livro da bênção e o livro da maldição. Que todos nós sejamos escritos, selados com vida, com bênção, e possamos estar sempre na tua presença. Nós repreendemos, Pai, nós, tal como nessa parábola havia os criminosos, nós repreendemos todas as forças das trevas, tudo aquilo que nos amarra, que nos aprisiona, tudo aquilo que nos trancafia nos grilhões das trevas e do inferno. Tudo isso agora está sendo quebrado na nossa vida, na nossa família, nos nossos filhos. Nós declaramos a vitória de Hashem sobre as forças do mal e nós não vamos nos render. Nós vamos continuar imitando Hashem aqui na terra. O mundo pode até passar por maus momentos, mas aqueles que confiam em Hashem, eles são corajosos, eles não desanimam, eles combatem o bom combate. Hashem, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome por tudo que o Senhor Adonai faz por nós e ainda há de fazer. Anachnu mitpalelim b'shem Yeshua HaMashiach. Nós oramos em nome de Yeshua HaMashiach, Meler, Rei, Meler Haolam, o Rei do Universo, o Rei Eterno. Amém, ve amém. Irmãos, podem